Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, não estamos de férias, né? Nós estamos em período de distanciamento social, mas os estudos devem continuar, tá bom? Então nós preparamos uma aula para vocês, para a gente revisar alguns conteúdos que foi dados para vocês também nesses últimos dias, para que vocês possam continuar estudando e resolvendo as atividades complementares que foi enviado para vocês, né, pelo site da escola, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho das teorias da origem da vida, né? Então, tem algumas teorias aí, algumas pessoas que desenvolveram algumas formas de pensar, porém, elas não são 100%, elas não são verdade absoluta, né? Por isso que é importante, a gente sempre comenta com vocês, que cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de entender como as coisas ocorrem, né? E nós estamos aqui para colocar algumas teorias que são estudadas, umas são bem aceitas, outras já não se usa mais, né? Mas é importante que a gente passe para vocês, porque é um conteúdo, né, que é cobrado também nas avaliações e também lá no Enem, quando vocês chegarem lá para fazer o Enem, tá bom? Então, a primeira teoria que nós temos é a da panspermia, né? O que diz essa teoria? Os teóricos, né, que desenvolveram essa teoria da panspermia acreditam que a vida teve origem a partir de outro local que não seja do nosso planeta, né? Que partículas, né, meteoros, meteoritos, vieram e caíram em nosso planeta, trazendo, né, organismos vivos, trazendo aí bactérias, micro-organismos, e esses micro-organismos foram se desenvolvendo e deu origem a tudo que a gente tem hoje. Então essa é a teoria da panspermia. Então a origem da vida teria sido feita a partir de outro planeta, ou seja, seria um exoplaneta, né, fora do nosso sistema solar, tá bom? Então, a teoria da panspermia diz isso, né? Os organismos vieram a partir de meteoros ou meteoritos. Nós temos também a teoria fixista, né, que ficou conhecida como fixismo. Por quê? Porque os teóricos que desenvolveram essa teoria, eles dizem que os animais, né, tudo que a gente conhece como é hoje o nosso mundo, as árvores, né, todas as plantas, todos os animais, eles são da mesma forma, eles são imutáveis, eles não sofrem nenhum tipo de alteração. Então essa teoria ficou conhecida como fixismo, né, justamente por eles não sofrerem, não terem nenhuma alteração dentro do ambiente ou no passar do tempo, é que eles criaram essa teoria, né, de que eles ficavam fixos, tá bom? Nós temos a teoria criacionista, então, ou, né, uma teoria teocêntrica, onde Deus está no centro de tudo. Então, essa teoria criacionista, né, eles acreditam, né, os teóricos, que Deus criou todas as coisas, né, os animais, as plantas, tudo como é hoje, né, os contextos abióticos e bióticos, né? O que são contextos abióticos e bióticos? Os abióticos são a parte não viva de um ecossistema, né? Como a temperatura, o vento, a pressão, a luminosidade, a chuva, a água, a luz solar. Então, essas partes que são não vivas são conhecidas como abióticas, né? E os bióticos são os organismos vivos, né? As plantas, os animais e os micro-organismos de uma forma geral, tá bom? Então essa teoria criacionista, né, ela entende que Deus criou todas as coisas, que Deus governa todas as coisas, né, e os organismos têm as relações dentro de um ecossistema e têm o seu desenvolvimento dentro de um ecossistema regido e dirigido por Deus, tá bom? Então essa é uma teoria criacionista. Depois nós temos as teorias dos coacervados, né? Oparin e Aldani, que foram dois estudiosos,
desenvolveram essa teoria primeiro. Do que consiste a teoria dos coacervados? A teoria dos coacervados, ela consiste em que a atmosfera primitiva era cheia de gases, né, como o gás metano, o gás hidrogênio, a amônia, né? Então esses gases, a partir de descargas elétricas constantes, porque nós tínhamos uma atmosfera primitiva bem instável, então descargas elétricas ocorriam o tempo todo. Então, a partir dessas descargas elétricas, vapor de água e as reações, né, desses gases formaram as primeiras moléculas, como os aminoácidos e os açúcares, né, que são moléculas mais simples. E essas moléculas foram interagindo uma com a outra, né, e foram formando moléculas mais complexas, como as proteínas, que são moléculas maiores, né? As proteínas, elas têm diversas funções no nosso organismo hoje. Ela pode ser reguladora, né? No caso dos hormônios, ela pode ser de defesa, no caso dos anticorpos, ela pode ser estrutural, no caso da proteína muscular, tá bom? Né? A cartilagem também. Então, as proteínas têm diversas funções no nosso organismo hoje, né? E o Oldani e o Oparin acreditavam que essas proteínas, né, que essas primeiras moléculas, elas surgiram a partir dessas reações desses gases, como o amônio, o hidrogênio, né, e o gás metano e as descargas elétricas e vapor de água. Essas proteínas, né, essas moléculas que foram ficando cada vez mais complexas dentro dos oceanos primitivos, né, elas formaram então os primeiros organismos, segundo Oparin e Haldane. Então formaram os primeiros organismos que eles chamaram de coacervados, que seriam precursores das células que a gente tem hoje, né, as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são células que não possuem núcleo organizado, né? No caso das bactérias, por exemplo, possuem núcleo, mas esse núcleo não é organizado por uma membrana, então esse núcleo está disperso dentro do citoplasma. Então, por isso a gente chama de procarionte. E as células eucarionte, elas têm um núcleo organizado por uma membrana, né? Que a gente chama de membrana nuclear. Então, essa membrana organiza esse núcleo. E esse núcleo consiste no material genético, né, desse organismo, que no caso é o DNA, tá bom? Então os coacervados seriam precursores dessas células como a gente conhece hoje. É claro, isso não aconteceu de hoje para amanhã. E isso, né, segundo Oparin e Haldane, ocorreu durante milhares e milhares de anos. Então nós tivemos um espaço de tempo muito longo para que isso ocorresse, tá bom? Mais tarde, né, Stanley Miller e Urey, o que eles fizeram? Eles recriaram, né, essa teoria de Oparin e Haldane dentro de um laboratório. Então pegaram esses gases, né, que já foi falado, e simularam a atmosfera primitiva dentro de um ambiente controlado, dentro de um laboratório. E o que acontece? Formaram-se moléculas orgânicas, né, no concentrado ali dentro daquele caldo nutritivo que estava simulando os oceanos primitivos. Porém, fica aquela pergunta: isso vai dar origem à vida mesmo? Isso vai gerar uma célula? O que faltou? Tempo, né? Como eu disse para vocês, no caso do Oparin e do Haldane, a teoria deles diz que isso ocorreu dentro de milhares de anos. Stanley Miller e Urey fizeram essa experiência, mas foi dentro de um laboratório e eles não vão ter esse tempo, né, esses milhares de anos, para ver se realmente isso pode dar origem a esses coacervados, como foi colocado para vocês, tá bom? E nós temos a teoria também da abiogênese e biogênese. A biogênese, normalmente nas ciências, na biologia, o A vem de negação, né? Então a abiogênese é a origem da vida a partir de uma matéria inanimada, a partir de um ser não vivo. Então essa vida, ela era gerada espontaneamente.
Então a gente sabe hoje que isso não é possível, né? Inclusive nós tivemos alguns teóricos que até colocaram algumas teorias interessantes, né? Colocam a camisa suja num canto bem escuro e tranquilo, coloca alguns grãos de cereais ali e vai surgir ratos. Claro, né? A gente sabe que os ratos vão surgir ali porque eles vão ser atraídos, né, por aqueles grãos, por aquelas comidas ali disponíveis para eles. E não que os ratos vão originar a partir, né, dessa mistura aí da camisa com os grãos e o ambiente tranquilo, tá bom? Então essa teoria da abiogênese logo foi desacreditada porque realmente era uma teoria bem complexa do ponto de vista lógico, né? Não teria como, por exemplo, um organismo inanimado, uma pedra ali, de repente virar um organismo vivo, tá bom? A teoria da biogênese já é o contrário, ela diz que a vida ela tem origem a partir de uma vida pré-existente, né? Então, faz mais sentido? Faz, mas o que eles não souberam explicar qual foi o primeiro ser vivo, então, de onde esse primeiro ser vivo surgiu para que depois pudesse dar continuidade, né, de outros seres vivos terem origem a partir desse ser vivo pré-existente. Então, isso é que ficou mais complicado deles explicarem, e uma teoria também que acabou caindo por terra, tá bom? Depois nós temos, então, Lamarck e Darwin, né? O Lamarck, ele desenvolveu a teoria da lei do uso e desuso, né? Aí, eu já não estou falando mais de origem da vida, mas eu já estou falando da diversidade dos organismos, né? Porque vamos imaginar, se os conservados, que eram seres bem simples, primitivos, né? Nem pode ser considerados células ainda, originaram e deram origem a toda essa diversidade, a eu, a você, aos animais, às plantas, como que esses organismos se diferenciaram um do outro, né? Então Lamarck, né, propôs a teoria da lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso consiste, se um órgão ou parte do corpo de determinado animal, ele é desenvolvido, ele é estimulado, então ele vai desenvolver e ele vai passar essas características para os seus descendentes. Aí foi o problema de Lamarck, né? Porque nós sabemos, por exemplo, eu vou para a academia, faço ginástica lá, fico bem musculoso. Quando eu tiver um filho, meu filho vai nascer musculoso? Não tem como, né? Meu filho vai precisar de ir para a academia também depois para ficar musculoso igual eu, né? Mas Lamarck acreditava nestas características, né? Quando um organismo adquire essa característica, ele vai passar para os descendentes. E isso não é possível. Aí foi onde teve o problema, né, dessa teoria, que tem sentido, né, pelo estímulo. Se você estimular, claro, vai desenvolver mesmo. Se você não estimular, lógico, pode ocorrer a atrofia, né, ou até mesmo a inutilização. Mas, né, Lamarck errou quando disse que essas características que eram adquiridas passavam para os seus descendentes. Darwin também depois veio para poder complementar essa teoria com a teoria da evolução ou, né, da seleção natural. O que Darwin colocava aí dentro da seleção natural? Os organismos, eles estão adaptados ao ambiente. Aqueles que estão melhor adaptados, aqueles que estão mais suscetíveis a se desempenhar melhor dentro do ambiente, eles têm condições de chegar na fase adulta e lá nessa fase adulta eles vão poder se reproduzir e passar essas características internas dele para os seus descendentes, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o caso fazendo uma relação do Lamarck com o Darwin. Lamarck dizia que as girafas, né, elas iam esticando os pescoços, esticando para pegar os alimentos mais alto, né, e aí com isso o pescoço dela foi ficando comprido. Darwin veio e explicou isso de forma diferente. Darwin disse, tem girafas do pescoço pequeno e girafas do pescoço grande. Aquelas girafas que têm o pescoço grande, que é uma característica genética dela, ela vai se alimentar melhor, ela vai estar mais adaptada ao ambiente e ela vai conseguir chegar na fase adulta mais forte e vai poder passar essas características dela para os seus descendentes, ou seja, ela vai reproduzir. E aquela girafa que possui o pescoço menor, ela não consegue alcançar os melhores alimentos, vai ficar mais fragilizada, corre o risco de sofrer ou de doença ou de ser predada com mais facilidade, tá bom?
Então a diferença é essa, né? Os organismos mais adaptados, eles vão passar as suas características genéticas para frente e não as características que eles adquiriram, tá bom? Então essa é a diferença entre Lamarck e Darwin. Meninos, bons estudos, peguem firme, revisem toda a matéria que foi trabalhada com vocês. Nós vamos estar, né, passando atividades complementares para vocês durante esse período que a gente está aí de distanciamento social, mas é importante que vocês mantenham a rotina de estudos e mantenham os cuidados. Lembrem-se, não é férias, né? Então vamos lavar as mãos constantemente, vamos evitar o contato fora, vamos ficar dentro de casa mesmo, né? Nada de ir para shopping, para clube, para viajar, vamos ficar dentro de casa e aproveitar esse tempo para poder estudar, colocar os estudos em dia, para que a gente não perca o pique aí, tá bom? Conto com vocês e logo espero vocês de volta aqui. Muito obrigado.